Crisis asmática, então, gente, é quando empeora os sintomas do paciente que já tem asma, ¿sí? Os sintomas e a função pulmonar. Como vamos estudar esse paciente? O paciente vai ser estudado com espirometria e picoflujo. Espirometria e picoflujo fundamentalmente. Se lo que pode haver mais, que podemos mais fazer nesse paciente? Podemos fazer gasometria, ou seja, gases em sangue arterial, e também se pode fazer radiografia de tórax. Pero, obviamente, radiografia de tórax vai mostrar um pulmão e os pulmões hiperinsuflados e isso, nada mais. Não vamos conseguir ver, por exemplo, as secreções, nada. Vamos conseguir ver somente uma hiperinsuflação pulmonar. Por isso que em la crisis asmática se pide espirometria ou picoflujo. Em realidade, gente, eu vou dizer, a espirometria em uma crise grave não se suele hacer. Si no se suele hacer. ¿Por qué? Porque imaginen, el paciente ya no consigue ni respirar. Imagine usted hacer una espirometría, una expiración forzada del paciente. El paciente no va a conseguir hacer. Entonces, espirometría en la crisis asmática grave, moderada y grave, no se hace. Directamente no se hace. Bueno, crisis asmática fue mi última pregunta de mi oral. Sí, cuando Miguel, yo rendí con Miguel, me hizo, no en final, sino que en primera era, Miguel me hizo, terminou com a pergunta: você está de guarda, chega um paciente com crise asmática e está de guarda, sim? Há um paciente aí na sala esperando que a enfermeira vem e te disse: o paciente está tendo uma crise de asma, uma crise asmática. Vem lá, prestem atenção. Está de guarda, vem a enfermeira e disse que há um paciente com crise asmática grave. Qual é a primeira coisa que vos haria? ¿Sí? Essa foi a minha pergunta que finalizou meu horário em 2019 aí. E a primeira coisa que eu pensei assim no momento, pausem o vídeo agora e pensem qual é a primeira coisa que você daria, ¿sí? Vou contar hasta 5 e depois eu digo. Bueno, gente, que foi a primeira coisa que eu disse e foi a última também. Eu disse que se chegou a enfermeira, a primeira coisa que eu pensei, assim, o que vino, eu disse. Bueno, chegou a enfermeira, disse que o paciente estava com crise asmática. Que eu disse? Bueno, eu tenho que averiguar se o paciente está realmente com crise asmática. Aí, quando eu ia começar de lá, habla todo, aí Miguel, não, listo, salí de acá e listo, entendeu? Então, gente, acuérdense que obviamente as enfermeras sabem muito, sí, são nossos braços derechos, basicamente, nos ajudam muito, pero se chega a enfermeira, diz que o paciente tem crise asmática, temos que sí ou sí averiguar se tem mesmo. E como vão averiguar? Há alguns pontos que temos que evaluar. Eu, sí, evaluaria a disneia, o grado de disneia, el habla del paciente, sibilâncias, uso de musculatura acessória, que generalmente isso conseguimos ver somente com a inspecção, nível de consciência, ou seja, evaluar um Glasgow no paciente, frequência respiratória, a frequência respiratória suele ser um pouco não tanto específica. Frequência cardíaca tampouco é muito específica, porque vai depender da ansiedade do paciente, da angústia, da sensação de morte iminente, mas não é tão específico. Pico, flujo e volume respiratório funcional forçado. Volume respiratório forçado no primeiro segundo, eu sempre erro, não sei porquê. Há que evaluar sí ou sí, que se hace a flautita. Saturação de oxígeno, pressão de oxígeno, dióxido de carbono e pulso paradójico. Gente, esse quadrito, se vocês memorizam, é lindo, é fácil, é tranqui, para saber se o paciente está na crise leve, moderada grave ou muito grave. Basicamente, vamos despacio. Disneia, se o paciente se consigue andar, pode recostar-se, é uma disneia leve. Então, provavelmente é uma crise leve. Quando falamos de moderada grave,
el paciente tiene disnea al hablar y hasta mismo en reposo. Y cuando es grave es muy intensa, que ni consigue hablar. El habla suele ser una de las cosas más fáciles de, de evaluar cuando el paciente tiene una crisis asmática. Por ejemplo, el paciente que tiene una crisis, el paciente va a hablar párrafos, leve párrafos. Si es moderada grave, habla frases cortas o hasta mismo solamente palabras, y ahí respira entre las frases y palabras. Y cuando es grave, el paciente justamente no habla. Outra cosita que suele ser pregunta de examen, las sibilancias, gente. Pregunta de examen. ¿Qué son? Y también cuando sabemos que el paciente está con una crisis asmática muy grave. Muy grave é quando o paciente tem silêncio auscultatório. Por quê? Imaginem, as sibilâncias aparecem em expiração. Se o paciente tem uma obstrução completa do brônquio, não passa aire. E então, como vai produzir sibilâncias? Diretamente não produz. Então, estamos modelando um paciente muito grave. Se o paciente tem silêncio auscultatório bilateral, ojo, mucho ojo, porque el paciente está gravísimo, ¿sí? Bueno, utilización de la musculatura accesoria depende, ¿sí? Depende del nivel de obstrucción, se leve, moderado, grave ou muy grave. Frequência respiratória vai estar generalmente aumentada, gente, maior a 20. E quando chega a muito grave, pode estar a frequência respiratória diminuída ou muito aumentada. Depende de cada paciente, porque depende também do nível de consciência. Como vocês podem ver acá, o nível de consciência, ¿sí? Quando está muito grave, está diminuído por conta da mala oxigenação do cérebro. Frequência cardíaca, frequência respiratória, já falamos. Pero o pico flujo, prestem atenção, pico flujo leve, maior a 70% e moderada grave, menor a 70%. Seguramente a grave vai estar menor a 60%, 50%. Ou diretamente não se vai conseguir fazer o pico flujo ou volume respiratório forçado no primeiro segundo. Saturação de oxígeno, acá sí entramos. Gente, leve, está conservada a saturação. Saturação é do dedo, acá que se põe o oxímetro. Está aí atrás do oxímetro. Senão eu agarrava e já lhe mostrava. Sí, el normal es de 95, 98 a 100. Nunca va a ser 100, pero 99. Quando o paciente está assim, é leve. Quando está menor de 95 hasta 91, é moderada grave, e menor a 90 é grave. Seguramente, quando está menor a 90, como sempre Miguel disse, se está menor a 90, por la curva de dissociação da hemoglobina, vai estar menos de 60, 80 milímetros, menos de 80 milímetros de mercúrio a pressão de oxígeno. Mirem acá, a pressão de oxígeno leve, maior a 80, moderada grave entre 80 e 60, ou seja, uma hipoxemia, e menos de 60, uma insuficiência respiratória. Pressão de dióxido de carbono, gente, foi o que eu falei. Al inicio, o paciente, quando é leve, o paciente tem uma pressão de dióxido de carbono normal, ¿sí? Normal ou hasta mesmo diminuída. Quando é moderada grave, vai estar menos de 40 milímetros de mercúrio, e quando é grave, maior a 40 milímetros de mercúrio, justamente porque o diafragma é o músculo e se fatiga. A primeira fase está diminuída, a segunda fase pode estar normal, a pressão de dióxido de carbono, e a terceira fase está com hipercapnia e hipoxemia. Aí sim, ojo, porque o paciente pode... É raro falecer por asma, acordo? É raro falecer por asma. Generalmente, o asma, quando está associado a outra enfermidade, a uma comorbilidade, aí sim aumenta a chance de morte. Pero uma causa também que é frequente, não frequente, pero que eu escutei já de morte por asma, é por uma mala utilização do broncodilatador. Generalmente, quando passa de 2 a 3 PAFs por mês que o paciente compra e utiliza, tem um risco aumentado de padecer enfermidades cardiovasculares por conta dele beta-2 agonista. Então, pode morrer por alguma arritmia ou algo del gênero. Ojo nisso. Há que perguntar também quantos PAF compra, quantos PAF terminam ao mês, para evaluar se está com o asma controlado ou descontrolado. E, bueno, gente, essas são as principais cositas que temos que evaluar. E agora vamos para o tratamento. Basicamente, acuérdense, quando a via aérea normal é essa, ¿sí? De la izquierda.
Con asma tiene una leve obstrucción, pero la crisis asmática sí, ahí sí está jodido la cosa. Bueno, qual é o manejo de la crisis asmática? Valoramos a clínica e o pico flujo. Se o paciente tem clínica de crise asmática leve e o pico flujo está maior a 80%, só vamos dar beta-agonista inalado. Se o paciente tem uma crise asmática moderada, pico flujo de 60 a 80, vamos dar beta-agonista inalado e corticoides intravenosos. Generalmente, os pacientes vêm com moderada ou grave, se ela consulta. Não vêm com a crise asmática leve. Ojo, porque a crise asmática moderada pode evolucionar a la grave. Sí, pode evolucionar a la grave. Então, nesses pacientes acá, temos que abrir 5 ojos nele, deixar em observação e cuidar sua evolução cada rato. Bueno, então vamos dar beta-agonistas e corticoides intravenosos. Por que se dá corticoides intravenosos? Imaginem, dão o beta-agonista ao paciente, melhorou, vai a casa, isso foi 4 da tarde, às 3, 5 da manhã, vai vir, vai despertar nós outros da guarda, e então empeorou o asma, ou seja, não é que empeorou, é que volviu a inflamação e então o paciente vai volver com a crise asmática. Se o paciente está com crise asmática grave, o pico flujo, síntomas de crise asmática grave, o pico flujo está menor a 60%, temos que valorar a internação na UTI, ou seja, unidade de terapia intensiva, e também vamos começar com os beta-agonistas inalados e corticoides intravenosos. Gente, essa foi o mais fácil, o tratamento mais fácil que eu encontrei para passar-lhes. E se você disse isso, suele ser o suficiente, se no horário de final, suele ser o suficiente. Acuérdense que há diversos fármacos que se pode utilizar em la crisis. En el resumen, eu vou poner os fármacos e outro algoritmo diagnóstico em la crisis, pero esse algoritmo acá, gente, se vocês sabem esse, já conseguem como eu posso dizer, se não resolver, mas já conseguem se proteger, porque isso está em MIR e está bem sencillo, bem fácil. Depois, no resumo, vocês vão ver que eu vou pôr outro algoritmo de tratamento e que está um pouquinho mais complicado, que há mais informação, todo isso. Mas isso suele ser o suficiente para salvar nosso horário. Bueno, quais são os critérios de internação? Que também suele ser pergunta de exame. Primeiro, temos que evaluar o pico flujo e a clínica, 20 a 30 minutos. Se os pacientes que receberam um tratamento adequado permanecem sintomáticos ou requerem oxígeno para manter a saturação maior a 92%, ou mostram uma diminuição da função pulmonar, devem ser hospitalizados. E esses são os critérios de hospitalização. Em caso que o paciente tenha insuficiência respiratória refractária, ou signos e sintomas de exacerbação grave apesar do tratamento, temos a possibilidade de fazer ventilação mecânica não invasiva ou remitir ao paciente à la UCI, unidade de terapia intensiva, para a intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Então, quais são os critérios, de maneira bem resumida, para ingresso em la UTI ou em la unidade de centro intensivo? É a necessidade de ventilação mecânica e também insuficiência respiratória, quando a pressão de oxígeno está menor a 60 milímetros de mercúrio e o dióxido de carbono maior a 45 milímetros de mercúrio, apesar do tratamento com oxígeno em altas concentrações. Gente, acuérdense, se não ponemos no paciente broncodilatador, agonista beta-2, o paciente não é que muere, pero pode morir por la fatiga diafragmática. Ojo en eso, que pode passar fatiga diafragmática, então o paciente pode vir a falecer. Bueno, a classe de hoje foi essa, foi essa. Eu creio que quedou uma classe bem sencilla, bem fácil de entender. Qualquer coisa, vocês me enviem suas dúvidas aí. Se estou diretamente, obviamente, estou estudando com as matérias que tenho que sacar, mas estou a full aí no grupo, sempre enviando as coisas.
Bueno, voy a enviar el resumen a todos ustedes de las clases que ya tuvimos. Voy a enviar el PDF con las preguntas para los horarios, ¿sí? Y también, gente, presten atención en las cosas que yo dije que se preguntan en los exámenes, porque cuando yo digo eso, quiere decir que o me preguntó o que yo vi ya que preguntaron. Traté de resumir al máximo, como ustedes pueden ver la clase, ¿sí? Las clases, la mayoría van a ser totalmente resumidas para no quedar aquella cosa tan larga, tan maçante, porque el año pasado también fue un error mío solamente quedar hablando tanta cosa, siendo que muchas de las veces no pregunta eso. Entonces, fíjense en lo principal, en el resumen de asma, yo voy a poner un resumen de los fármacos, entonces lean el resumencito ahí, que yo creo que va a estar bien copado y ustedes van a estar bien preparados para el oral. Bueno, gente, la clase de hoy fue esa. Yo creo que fue una clase bien tranquila de entender, ¿sí? Y bueno, les deseo que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde de estudio, ¿sí? Y métanle pata porque se puede aprobar. Si yo conseguí, ustedes también consiguen. Bueno, gente, gracias por la atención y entonces nos vemos hasta la próxima clase. Chao.